Muito bem, amigos, Deus abençoe a todos. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar o que algumas pessoas nos pediram sobre a linha do tempo dos personagens do Antigo Testamento, desde Adão e até o nascimento do Senhor Jesus. Aqui você pode ver um gráfico ainda mais completo, desde Adão, aqui está Adão, e aí vai até os anos 2000 da era cristã. Mas eu preparei, tudo isso que você vê aqui são apenas imagens, mas eu preparei, segundo os dados da Bíblia, esta planilha eletrônica, em que eu coloco aí no link abaixo da descrição desse vídeo, para que você possa baixar aí no seu computador, no seu tablet, no seu celular. E essa planilha eletrônica ela abre em qualquer dispositivo, até mesmo outro programa que não seja o Excel. E eu coloquei aqui, conforme os dados que a Bíblia dá, da idade, conforme a idade de cada personagem, desde Adão até Abraão, os 20 primeiros personagens, conforme essas idades, e aqui está a referência, que isso é muito importante, que eu não havia visto em nenhum outro gráfico. Aqui está a referência aonde você pode verificar, e por favor eu peço que você realmente verifique um por um, e se você encontre algum erro, que você me escreva aí no meu Facebook. Inclusive eu coloquei até uma observação que não vai dar tempo de comentar sobre essa observação. Aqui está em amarelo, né? Segundo essa idade aqui de Noé, a idade em que ele teve o seu filho Sem, e isso tudo você pode verificar aí depois por sua própria conta. O que nós vemos aqui de muito interessante, e é o que eu gostaria de falar para você nesse vídeo, são muitos detalhes, para que você veja que Deus é um ser organizado, Deus é um ser preciso. Ele faz as coisas no momento certo, na hora certa, e sempre de maneira que nos surpreenda. Existem muitas coisas interessantes que podemos observar nesse gráfico aqui, por exemplo, que ainda não está completo, só está até Abraão. Então você pode ver aqui que aqui eu vou colocar aqui para você se situar sobre no dilúvio, o evento do dilúvio. Aqui está, dilúvio, 600 anos da vida de Noé. Então, exatamente nessa data, que foi no ano 1656 depois de Adão, 1656 depois de Adão, você pode ver quando eu coloco o ponteiro do mouse aqui do lado, e quando eu coloco sobre ele, ele coloca valor 1, que foi um ano de duração. Se você quer ver isso na tabela, você vem aqui em cima, nessa tabela azul, você vê 1656, foi o ano em que aconteceu o dilúvio. Muito bem, você veja aqui, antes do dilúvio, todos esses homens da raiz genealógica do Senhor Jesus, você veja como eles viviam muito mais tempo que depois do dilúvio. Aqui abaixo estão os personagens, os outros 10 personagens que viveram depois do dilúvio. Você vê que cada barrinha laranja dessa representa a vida de cada um deles. E eles viveram muito menos tempo que os que viveram antes do dilúvio. Você vê também, por exemplo, que o caso de Abraão, esse último, ele viveu na mesma época que todos esses homens aqui de cima. Você veja aqui, inclusive de Noé, né? Ele viveu, ele foi contemporâneo de Noé, inclusive também do filho de Noé, Sem, que Sem foi o filho dos 3 filhos que Noé teve, que foi o pai de todos os judeus e de toda a raça oriental. Jafé foi o pai da raça branca, dos europeus, e Cão foi pai de todos os da raça negra. Então você veja aqui que Abraão foi contemporâneo, ele conheceu a Sem,
que segundo alguns estudiosos judeus, eles interpretam que Sem foi Melquisedeque. Na verdade, Melquisedeque não é um nome de uma pessoa. Melquisedeque é um título dado ao rei de Salém, ao rei de Jerusalém. E você vê também que ele, Sem, ele viveu mais tempo do que o próprio Abraão. Abraão morreu antes dele. Você veja aqui, nesse gráfico, você pode visualizar muito bem isso. E todos os dados eu coloquei de maneira muito exata, depois de investigar a fundo todos esses dados, calculá-los, e você tem a referência aqui do lado, né, Gênesis capítulo 5 e depois Gênesis capítulo 8, onde você pode conferir, e você deve conferir esses 20 primeiros, aqui está, os 20 primeiros personagens da árvore genealógica do Senhor Jesus. Aqui até está Enoque, o sétimo, né? O sétimo depois de Adão. Outro dado muito interessante é esse personagem chamado Matusalém. Esse personagem que foi o avô de Noé, o homem que mais viveu na face da terra, 969 anos, quase 970 anos, quase um milênio. Ele nasceu no ano 687 depois de Adão. Esse personagem, você talvez lembre-se daquele filme de Noé, onde o ator que faz o papel de Matusalém é aquele personagem que inclusive coloca ali a mão, né, sobre o ventre da moça que era estéril, que não podia ter filhos, esposa de um dos filhos de Noé. Então você lembra que no filme mostra que ele morreu no dilúvio. E você sabe que eu fazendo esse gráfico e essa tabela, chegamos à conclusão que realmente ele morreu no ano do dilúvio. Aqui está, Matusalém nasceu em 687 e ele viveu 969 anos. Isso dá um total, você vê aqui embaixo a soma, 1656. Nesse ano ele morreu. E qual foi o ano do dilúvio? Aqui está, 1656. Então isso nos faz acreditar que esse homem não entrou na arca e morreu no dilúvio, ainda que ele foi salvo. Ele foi salvo. Ele não pôde entrar na arca, ele não conseguiu fazer parte dos que entraram na arca, mas mesmo assim ele foi salvo. Isso nos faz entender que nos tempos finais, alguns não farão parte das pessoas que serão arrebatadas, infelizmente, porque talvez elas não estejam vigiando, estejam frias no momento em que o Senhor Jesus regresse para buscar a sua igreja. Mas ainda assim, passando pela tribulação e pela grande tribulação, elas poderão sim ser salvas. Matusalém, ele é um exemplo da pessoa que não pôde participar da arca, mas que será salva no meio do dilúvio. E aqui está, nessa coluna C da nossa planilha, o ano em que esses personagens nasceram, né? Adão, primeiro ano, né? A partir do primeiro ano, e Sete, ele nasce aos 130 anos da vida de Adão, Noé no ano 1056, e existe uma grande curiosidade aqui, uma grande curiosidade que eu gostaria de mostrar para vocês. Casualmente, parece que foi algo por acaso, mas eu creio que não, que calculando essas datas eu cheguei no ano em que Abraão nasceu. E veja só que ano que ele nasceu, 1948, depois de Adão.
no ano 1948. Aqui eu vou mostrar no gráfico como você pode ver isso e até mostrar depois na sua igreja, no seu grupo de oração. Se você coloca o ponteiro do mouse em cima da barrinha laranja, ele mostra um valor ali, 175. Esse valor é a idade total da vida desse personagem. Então, cada vez que você coloca, vamos colocar lá em Adão, 930 anos ele viveu. Quando você quer saber o ano em que ele nasceu, você coloca o ponteiro do mouse exatamente do lado, e aí ele vai mostrar para você ali 1948, porque existe uma barrinha invisível ali, ó. Existe uma barrinha invisível que é o tempo que passou antes que esse homem nascesse. Então, quando você põe o ponteiro do mouse em cima, é a idade. Quando você põe do lado, é o ano em que ele nasceu. Então, você veja que Abraão, ele nasceu no ano 1948. Talvez você ainda não se deu conta do que significa isso. Olha só o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que 2 homens são os que representam toda a raça humana. O primeiro é Adão e o segundo é o Senhor Jesus Cristo, que é considerado, como diz aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49, ele é considerado como o último Adão. Então, Adão é o primeiro homem que é o cabeça da raça humana. O Senhor Jesus é o último Adão, é o atual representante da humanidade. Muito bem, Adão, ele vive depois de 1948 anos de Adão, nasce Abraão. Agora veja que interessante, quando o Senhor Jesus Cristo ele nasce, o último Adão, 1948 anos depois, exatamente 1948 anos, renasce o Estado de Israel. Será isso uma coincidência ou será isso obra de Deus? Você acha que isso tudo é apenas uma mera obra do acaso? Não, não pode ser. O nosso Deus permitiu e fez com que a terra de Israel voltasse a ser um país em 1948. Aqui você vê na internet, aqui Israel, no dia 14 de maio de 1948. Então veja que interessante, quando eu cheguei a exatamente esse dado, 1948 anos, depois de Adão, nasce o personagem Abraão, e justamente 1948 anos depois de Cristo, renasce o Estado de Israel. Então nisso eu vejo a mão de Deus. Nesse dado impressionante eu vejo a mão de Deus. Alguns podem até dizer o seguinte: mas houve a interferência de famílias judias, que fizeram isso de propósito para que no ano 1948 renascesse o Estado de Israel. Muito bem, se é verdade que eles fizeram de propósito para que caísse exatamente na mesma quantidade de anos em que nasce o personagem Abraão, então eles reconheceram que o Senhor Jesus Cristo é o novo cabeça da raça humana. Então, se eles fizeram isso de propósito, o que eu não acredito que fizeram, então eles acabaram reconhecendo que o Senhor Jesus é o novo representante da humanidade. Na verdade, o que eu creio é que Deus usa ferramentas até mesmo que não são dele. Então, pessoas que não são de Deus, Deus acaba até usando essas pessoas para benefício do seu povo. Assim como foi o caso de Faraó, que Deus obrigou a Faraó a soltar o povo de Israel
e que eles fossem libertos. Então eu creio que tudo isso que nós estamos mostrando para você nesse vídeo é obra de Deus. Por detrás disso, Deus está operando. No ano 1948, como você vê aqui, depois de Adão, nasce o pai na fé, o pai de todos os cristãos e judeus, aquele que começou o povo de Deus, Abraão. E justamente no ano 1948, renasce o Estado de Israel para começar o cumprimento do final dos tempos. O Senhor Jesus disse que quando a figueira ela renova os seus frutos, é porque o seu regresso está próximo. E essa figueira é Israel. Então, eu pediria que todos vocês que estão vendo esse vídeo vissem agora o trabalho que nós tivemos para organizar todas essas informações, colocar isso de maneira muito exata e precisa, para que você pudesse usar aí na sua igreja ou mostrar aí para o seu pastor. Por isso, eu pediria que, se você colocar no seu Facebook esse vídeo, e você pode colocar à vontade, mas que você mencionasse a fonte, que você desse aí o nosso site do nosso Facebook, para que as pessoas que tenham qualquer dúvida ou alguma sugestão, elas pudessem se comunicar conosco. Deus abençoe a todos e até mais.